Passe livre interestadual. Hoje eu ainda vou falar sobre o passe livre interestadual. Então, fique até o final para você saber das últimas notícias. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Leide, sou advogada, sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, uso óculos, estou vestindo uma blusa estampada de marrom. Atrás de mim eu tenho paredes brancas, um quadro na parede e uma mesinha com uma orquídea e alguns livros. Como eu sempre digo, aqui é um espaço para a gente falar de uma forma simples e descomplicada sobre o direito da pessoa com deficiência. Portanto, se você quer ser uma pessoa com deficiência sabedora dos seus direitos, não se esqueça de já se inscrever aqui no canal. Então, eu tenho feito uma série de vídeos falando sobre as alterações que aconteceram com o passe livre interestadual. O governo, ao fazer o passe livre digital, ele criou alguns empecilhos que estão impedindo de os beneficiários fazerem a renovação do seu passe livre ou de fazerem o seu cadastro pela primeira vez. Então, eu fiz uma série de vídeos falando sobre essas alterações, sobre os problemas que poderiam advir dessas alterações, e a gente ainda não tem uma resolução. As pessoas continuam reclamando que não estão conseguindo fazer a renovação, fazer a solicitação, né, pela primeira vez. E então, eu estou trazendo hoje mais notícia a respeito deste assunto. Eu vou deixar tudo direitinho aqui para vocês, os links dos vídeos anteriores, para que a pessoa que ainda não sabe do que está acontecendo, ela tenha, né, a facilidade de assistir a esses vídeos para que saiba o que está acontecendo. No primeiro vídeo, eu detalhei todas as alterações que ocorreram, né, com o passe livre, quais são os critérios agora que o governo definiu para que a pessoa possa ter essa passagem aí gratuita no transporte terrestre, no transporte ferroviário e no transporte aquaviário, que são os meios de transporte que o passe livre garante a gratuidade. No segundo, eu falei sobre a exigência do cadastro e inclusão e quais as providências que foram tomadas para que o Ministério dos Direitos Humanos e a ANTT, que é a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, para que elas explicassem essas alterações e por que muita gente não estava conseguindo ter mais acesso ao passe livre, depois que ele mudou para a forma digital. E no terceiro vídeo, eu falei sobre a resposta que foi dada pela NTT. Então, eu tinha explicado que o Conselho, né, eu fiz essa consulta ao Conselho de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência aqui do Distrito Federal. Por meio do Conselho, então, foi feita essa consulta ao Ministério dos Direitos Humanos e à NTT, e nesse terceiro vídeo, eu falei sobre essa resposta que a NTT deu, né, ao Conselho. A resposta, então, vamos lá, para vocês se situarem, né? A NTT disse o seguinte: com o intuito de confirmar a autenticidade das informações, contribuir para a prevenção de fraudes, assegurando desta forma a confiabilidade na concessão da gratuidade em questão, os requisitos para a concessão são verificados por meio da utilização de consulta às seguintes bases de dados. Ou seja, você não precisa mais mandar aquela documentação que você mandava, porque a própria NTT ela vai consultar essas bases de dados. Quais são essas bases de dados? Cadastro e Inclusão, Cadastro Único ou BPC. E reitera, para fazer jus à gratuidade, é necessário atender a um dos critérios de verificação. Então, vamos lá. Ser beneficiário do BPC ou estar inscrito no Cadastro Único com renda familiar de um salário mínimo e estar inscrito no Cadastro Inclusão da pessoa com deficiência. Ou seja, gente, para conseguir fazer a credencial digital do passe livre, a pessoa ou tem que receber o BPC
ou está simultaneamente cadastrada no cadastro único e no cadastro inclusão. O cadastro inclusão, então, é um problema porque as pessoas não conseguem se inscreverem no cadastro inclusão. Com base nessa resposta, então, o Conselho continuou consultando a NTT. E desta vez ele fez o questionamento à NTT: como é que as pessoas que não estão no cadastro inclusão conseguem estar nesse cadastro se o requisito para incluir a pessoa no cadastro inclusão é ter feito a avaliação biopsicossocial e essa avaliação ainda não existe. Então, essa foi a pergunta que o Conselho de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência do DF fez novamente à NTT. E aí a gente, então, está aguardando esta resposta para que a NTT diga como é que a pessoa vai fazer esse cadastro inclusão. Porque as pessoas me relatam todo dia que não estão no cadastro inclusão, mesmo sendo beneficiárias do passe livre. E a gente sabe que elas não estão porque, segundo as informações do governo, estão no cadastro inclusão as pessoas que recebem o BPC e as pessoas que recebem a aposentadoria da pessoa com deficiência. Só que esse é um público muito pequeno dentre os beneficiários do passe livre. A maioria não recebe o BPC porque o critério de renda é diferente. E muito pouca gente já se aposentou pela aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, gente, nós estamos aguardando essa resposta da NTT para saber, então, como é que essas pessoas que não estão no cadastro, como é que elas podem se incluírem, se inscreverem para estar neste cadastro. Vamos aguardar a resposta, mas isso não impede você de procurar o Ministério Público aí da sua região para fazer essa denúncia, porque o que o governo fez foi excluir grande parte dos beneficiários do passe livre desse direito. Então, isso é uma negativa de direito. Então, essa resposta que a gente aguarda da NTT não impede você aí, de onde você está, de procurar o Ministério Público para fazer essa denúncia, né? Que o governo, ao criar o passe livre digital, exigiu um requisito que é impossível das pessoas cumprirem, porque nós não temos a avaliação biopsicossocial, e aí, então, você vai fazer... que se cada um na sua região fizer essa denúncia ao Ministério Público, a NTT vai ter que dar uma resposta, né? Então, era isso nesse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar e de continuar me mandando aí nos comentários o que vocês estão, se conseguiram fazer, se não conseguiram, como é que anda aí essa questão do passe livre na sua região, tá bom? Então, era isso, a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.